Olá, amigos! Imagine que você está se preparando para a noite mais importante da sua vida, sua noite de núpcias. Parece que esse momento deve ser o mais íntimo e pessoal possível, mas em algumas tribos africanas, tudo é completamente diferente. O que você acha da ideia de passar a primeira noite na presença de testemunhas? Isso mesmo, você não ouviu errado. Em algumas culturas, a presença de pessoas de fora é indispensável, pois elas têm a tarefa de atestar que o casamento realmente aconteceu. Mas isso não é tudo. Em uma tribo, o noivo deve passar por verdadeiros desafios, enquanto em outra, a noiva pode ter a cabeça raspada antes da noite com o marido. Essas tradições são tão antigas que suas raízes se perdem no tempo, mas mesmo hoje continuam a existir e a chocar aqueles que as ouvem pela primeira vez. Porque em algumas tribos, um jovem não pode se casar até provar sua força e astúcia. Porque uma mulher deve esfregar seus cabelos com gordura animal antes do casamento. E o mais surpreendente, quais são as consequências severas que aguardam uma noiva se ela não for virgem? Hoje, vamos desvendar os mistérios e explorar as tradições mais incomuns da noite de núpcias na África. Prepare-se, vai ser interessante. Amigos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal História Sombria para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Seus likes e apoio são muito importantes, então não hesitem em deixá-los. Agora, vamos continuar. Fato número 1. Em algumas tribos, testemunhas estão presentes na primeira noite de núpcias. Imagine que os recém-casados acabaram de passar pela cerimônia de casamento, os convidados foram embora e chega aquele momento em que eles ficam a sós. Mas não estão exatamente a sós. Nas tradições de várias tribos africanas, esse momento não pode acontecer sem a presença de terceiros. As testemunhas são membros respeitados da família, ou até mesmo pessoas designadas especificamente para confirmar que a união realmente foi consumada. Seu papel pode variar. Em algumas culturas, elas simplesmente ficam atrás de uma cortina ou parede, enquanto em outras, é necessário que elas verifiquem se o casamento foi de fato consumado. Em alguns casos, elas até oferecem conselhos ou orientam os jovens para que tudo ocorra como deve ser. Isso parece impensável, mas para esses povos, o casamento não é apenas um assunto pessoal entre dois, mas um evento crucial para toda a família e o clã. Além disso, se o casal não conseguir provar que o casamento foi consumado, a união pode ser considerada inválida, o que significa novas negociações, discussões e, possivelmente, o cancelamento do casamento. A tradição é, sem dúvida, chocante, mas para esses povos é a norma, passada de geração em geração. Fato 2. Na tribo Shona, o noivo deve passar por testes de agilidade e astúcia antes do casamento. Nessa tribo, um homem não pode simplesmente fazer um pedido de noivado e esperar que o casamento aconteça. Antes de ter o direito de se casar, ele precisa provar que é digno de sua noiva. E os testes não são apenas simbólicos, são uma verdadeira avaliação de suas capacidades físicas e mentais. Em primeiro lugar, o noivo deve demonstrar sua força. Em algumas regiões, ele recebe a tarefa de vencer em uma luta contra homens mais velhos da família da noiva, e isso sem regras específicas. Pode ser uma luta corpo a corpo, um teste de resistência ou até mesmo uma demonstração de habilidade de caça. Se o homem não passar nos testes, ele é considerado fraco demais para sustentar uma família. Mas a força bruta não é o único aspecto importante. Em alguns casos, o noivo recebe tarefas desafiadoras que envolvem astúcia e esperteza. Por exemplo, ele pode ser enviado em busca de um objeto raro que deve encontrar e trazer sem pedir dicas. E em algumas famílias, ele é obrigado a resolver o enigma da noiva. Seus parentes lhe dão várias tarefas relacionadas às preferências, hábitos e caráter dela. Se ele responder incorretamente, é considerado que ele não conhece bem a futura esposa e, portanto, não está pronto para se tornar seu marido. Tudo isso é feito para provar que o homem não é apenas fisicamente forte, mas também inteligente, decidido e capaz de cuidar de sua futura família. Somente após passar com sucesso por todos os testes, ele pode esperar pelo casamento. Fato 3. Em algumas tribos da Namíbia, as noivas untam os cabelos e a pele com gordura animal e usam turbantes para se proteger de espíritos malignos. As mulheres dessa tribo são famosas por sua aparência incomum. Sua pele e cabelos parecem avermelhados, como se estivessem cobertos de ocre. Mas isso não é apenas estética, e sim um ritual importante, ligado a tradições e crenças. Antes do casamento, a noiva deve aplicar diariamente no corpo e nos cabelos uma mistura especial de gordura e ocre moído. Isso não apenas protege a pele do sol escaldante do deserto da Namíbia, mas também possui um significado simbólico. Acredita-se que essa composição afasta os espíritos malignos que podem interferir na nova vida da jovem. Quanto mais intenso o tom da sua pele se torna, mais preparada ela está para o casamento. Mas isso não é tudo. Quando o casamento se aproxima, a noiva usa um turbante especial chamado ekori. Ele é feito de pele de ovelha e decorado com contas ou conchas. Este adereço não é apenas parte do traje de noiva, mas um amuleto que oculta a jovem de olhares alheios. Acredita-se que até a noite de núpcias, ninguém além dos membros da família e do futuro marido deve ver seu rosto. Somente após o casamento, ela poderá trocar o turbante por outro, mais discreto, mostrando que agora é uma mulher casada.
É interessante notar que, mesmo em condições modernas, essas tradições são mantidas. Muitas jovens, mesmo enquanto buscam educação e enfrentam a vida urbana, retornam às suas aldeias para passar por esse ritual antes do casamento. Para elas, não é apenas um costume, mas um símbolo de conexão com os antepassados e uma confirmação de sua prontidão para se tornar esposa. Fato quarto. Nas tribos Swahili e Bankole, as mulheres casadas ajudam a noiva na primeira noite de núpcias e, às vezes, até ensinam o noivo com antecedência. Se você acha que os conselhos de parentes mais velhos antes do casamento são algo comum, nessas tribos africanas, a situação é bem mais séria. Aqui, a noiva não apenas escuta as orientações, ela é literalmente preparada para a noite de núpcias, e não de forma teórica, mas prática. Em algumas famílias, uma mulher casada experiente, geralmente uma tia ou parente distante, assume o papel de mentora. Ela explica o que exatamente acontecerá, dá recomendações e pode até ficar à porta do quarto na primeira noite para oferecer dicas ou ajuda, se necessário. Mas isso não é tudo. Em certos casos, a ajuda à noiva não se limita às palavras. Em algumas culturas, a mentora pode auxiliá-la fisicamente para que tudo ocorra como deve ser. Em outras famílias, a tradição é ainda mais peculiar. O noivo também não fica sem preparação. Antes do casamento, ele pode ser enviado a uma mulher experiente que o ensinará todas as sutilezas da vida conjugal. Acredita-se que essa abordagem ajuda a se evitar constrangimentos e garante que a primeira noite transcorra sem problemas. Essas tradições têm raízes profundas no passado, quando o casamento era visto não como um assunto pessoal do casal, mas como um evento importante para toda a linhagem. O principal é que a união seja sólida e traga filhos saudáveis. Hoje em dia, é claro, esses costumes são menos comuns, mas em algumas regiões ainda estão vivos e são vistos como algo totalmente natural. Fato 5. Em algumas tribos africanas, a primeira noite de casamento deve terminar com a prova da virgindade da noiva. Este é um dos costumes mais rigorosos e controversos que ainda persistem em algumas culturas. Imagine, o casamento acabou, os convidados se foram, mas o verdadeiro exame para a noiva está apenas começando. Em várias tribos, a manhã após a primeira noite se torna um momento de verdade. Os recém-casados devem apresentar aos anciãos ou parentes uma evidência de que a noiva entrou no matrimônio virgem. Na maioria das vezes, trata-se de um lençol com vestígios de sangue, que pode ser exposto publicamente para confirmar a honra da família. Em algumas culturas, esse costume é ainda mais radical. Um grupo de mulheres da família pode verificar pessoalmente a jovem antes da noite de núpcias, para garantir que ela esteja pura. Se as provas de virgindade estiverem ausentes, as consequências podem ser bastante variadas. Dependendo das tradições, isso pode resultar em vergonha pública, expulsão da família ou até mesmo anulação do casamento. Em alguns casos, a família da jovem pode ser obrigada a devolver o dote que o noivo pagou pela noiva, mas o mais severo são as punições que podem se seguir a essa trapaça. Em certas tribos, a mulher pode ser espancada ou punida com o exílio, e às vezes, medidas ainda mais drásticas podem ser aplicadas. No entanto, nos últimos anos, esse costume começou a enfraquecer. Com o avanço da educação e o aumento da influência de valores modernos, cada vez mais famílias estão abandonando tais verificações, considerando-as um resquício do passado. Entretanto, em algumas aldeias, a tradição ainda se mantém e, para os habitantes locais, continua a ser uma parte importante do ritual de casamento. Fato 6. Na Líbia, a noite de núpcias é acompanhada por canções altas, danças e uma procissão solene. Se você acha que, após o casamento, os recém-casados finalmente podem desfrutar de um momento a sós, em algumas culturas isso está longe de ser verdade. Na Líbia, a primeira noite de casamento se transforma em um verdadeiro espetáculo, com a participação de parentes, amigos e até vizinhos. Assim que a cerimônia de casamento termina, o recém-casado e sua esposa são acompanhados para a casa onde passarão sua primeira noite juntos. Mas esse caminho é feito ao som de tambores, canções populares e danças rituais. Às vezes a procissão é acompanhada por gritos especiais das mulheres, chamados de zagarit, que simbolizam a alegria e a bênção da nova família. Em algumas regiões, os homens até podem disparar armas no ar, ressaltando a importância do momento. Mas o mais interessante é que os recém-casados não simplesmente vão para casa. Eles são literalmente acompanhados por uma multidão de convidados que não têm pressa de se dispersar. Podem até realizar danças bem na entrada da casa, e algumas tradições sugerem que os convidados devem observar como o noivo leva a noiva para o quarto. Em casos específicos, a família do noivo deve aguardar um sinal de que o casamento foi consumado antes de encerrar as festividades. Para nós, isso pode parecer excessivamente invasivo, mas na cultura líbia, essa assistência não é uma forma de invadir a vida privada, mas sim uma expressão de alegria coletiva. É um símbolo de que a união recebeu a bênção não apenas da família, mas de toda a comunidade. Apesar das tendências modernas, essas tradições continuam vivas, especialmente em áreas rurais, onde ainda se acredita que o casamento é uma celebração para todos, e não apenas para dois. Fato 7.
Em algumas culturas africanas, a noiva pode ser raspada antes da noite de núpcias. Esse ritual pode parecer incomum, mas possui um significado profundo. Em várias tribos, o cabelo da jovem é cortado antes do casamento para simbolicamente purificá-la de seu passado e prepará-la para uma nova vida no matrimônio. Os cabelos são considerados portadores de energia e removê-los antes de assumir um novo status é visto como um renascimento. Em algumas culturas, acredita-se que isso torna a mulher mais submissa e pronta para o papel de esposa, já que ela inicia um novo capítulo de sua vida, literalmente a partir de uma folha em branco. Além disso, nas tribos onde esse costume é praticado, muitas vezes acredita-se que os cabelos podem atrair espíritos malignos e, portanto, se livrar deles protege a noiva de possíveis maldições. Contudo, isso não é apenas um ato de submissão. Em muitas regiões, o processo é acompanhado por rituais solenes. As parentes da noiva podem cantar, ungir sua cabeça com óleos especiais e, às vezes, até adornar sua testa com padrões que devem trazer sorte no casamento. É interessante notar que, após o casamento, muitas vezes é permitido que a mulher deixe o cabelo crescer novamente, mas agora ela deve usar certos adornos na cabeça ou tranças que indicam seu novo status. Nas cidades modernas, esse costume é cada vez mais raro, mas em vilarejos remotos, a tradição ainda está viva, e muitas jovens passam por esse rito com orgulho, considerando-o uma parte importante da preparação para a vida familiar. Fato 8. Na Etiópia e em Ruanda, o estrito cumprimento das tradições por parte da noiva desempenha um papel importante antes do casamento, e em algumas comunidades, sua reputação torna-se objeto de atenção minuciosa. Em várias tribos, acredita-se que a jovem deve entrar no matrimônio seguindo certos costumes, e após o casamento, espera-se a confirmação de sua prontidão familiar. Se surgirem dúvidas, isso pode resultar em consequências negativas, desde a reprovação da família do noivo até a dissolução da união matrimonial. Em algumas regiões, a família da noiva pode enfrentar a necessidade de devolver o dote, o que é visto como um sério dano à reputação. Em certos casos, a jovem pode passar por um ritual de purificação especial, que inclui isolamento e rituais tradicionais, destinados a restaurar sua posição na sociedade. Hoje, com a disseminação da educação e visões modernas, muitas famílias estão abandonando tais tradições, reconhecendo a importância do respeito às fronteiras pessoais e à dignidade da mulher. E nas grandes cidades, esses costumes estão gradualmente se tornando coisa do passado. Como você pode perceber, nas tribos africanas, a noite de núpcias não é apenas um momento pessoal para os recém-casados, mas um evento cercado por rituais e provas especiais. Em várias culturas, acredita-se que a primeira noite dos cônjuges deve ser não apenas o início da vida familiar, mas também uma comprovação de sua prontidão para o casamento. Em algumas regiões, o noivo, antes da noite com a noiva, deve passar por uma purificação simbólica. Isso pode incluir um banho em uma fonte especial, a aplicação de óleos aromáticos ou a participação em danças ritualísticas que devem lhe conferir força. Em algumas tribos, até mesmo o momento da intimidade é acompanhado por canções tradicionais ou orações dos anciãos, para proteger a união de olhares maldosos e trazer felicidade aos recém-casados. Para um observador externo, isso pode parecer estranho, mas nessas tribos, tal tradição é vista como uma parte importante da construção das relações familiares, onde o homem deve provar sua disposição para ser não apenas um marido, mas também um protetor. Com o tempo, muitos desses costumes mudam, mas o respeito pelos rituais familiares continua sendo uma parte essencial da cultura local.